Filho, antes de qualquer palavra nascer, antes mesmo que o silêncio respirasse dentro de você, existe um Deus que inclina o céu para sussurrar o seu nome. Há noites em que ele observa seus passos cansados e se pergunta por quanto tempo mais você continuará carregando sozinho um peso que não nasceu para suportar. E, enquanto o mundo tenta gritar mais alto que a voz do Pai, Jesus permanece ali, firme, com os olhos cheios de um amor que não desiste, não abandona, não adia. Hoje, ele se inclina sobre a sua história com uma urgência divina, como alguém que já esperou demais pela hora certa, e sussurra: Filho, não posso mais esperar, preciso te entregar essa bênção. Há momentos na vida espiritual em que o céu deixa de ser apenas promessa e começa a pulsar como algo que quer romper, como uma nascente que não consegue mais ficar presa na rocha. Você sente isso como um incômodo santo, como um vento inesperado que sopra dentro da alma, empurrando você para algo que ainda não entende, mas profundamente deseja. Jesus vê tudo isso, cada detalhe, cada súplica silenciosa, cada lágrima engolida no canto do dia. E ele sabe que chegou o tempo exato em que a espera já não constrói mais fé. Agora é hora de colheita, hora de resposta, hora de entrega. Existe uma guerra espiritual acontecendo ao redor de você que tenta adiar o que Deus já determinou. É uma batalha de sombras tentando roubar dias, confundir sonhos, atrasar milagres. Mas Jesus não se curva a atrasos. Ele não negocia com trevas aquilo que já foi definido pela luz. Quando ele diz não posso mais esperar, não é por impaciência, é porque a cura, a restauração, a promessa que ele preparou corre o risco de ser abafada por uma dor que você não deveria carregar por mais um minuto sequer. O título desta mensagem é um eco do coração de Deus. Filho, não posso mais esperar, preciso te entregar essa bênção. Essas palavras não são poesia, não são frase motivacional, não são adorno espiritual. São um decreto, são uma convocação divina para que você desperte, respire fundo e perceba que algo começa a mudar neste exato instante. Não por causa de você, mas por causa dele, que decidiu que chegou a hora da revelação. O Pai tem observado a distância entre o que você ora e o que você vive, entre o que você espera e o que você suporta, entre o que você pede e o que você teme. Ele viu você tentar, falhar, recomeçar, cansar, insistir e quase desistir. E existe um ponto em que a misericórdia de Deus se transforma em movimento, e esse ponto é agora. São como braços que te alcançam enquanto você ainda tenta convencer a si mesmo de que não merece. Mas Jesus não age movido pelo que você sente, ele age movido pelo que ele é. Vivemos em um mundo que tenta fazer você acreditar que milagres são raros, que o tempo já passou, que você perdeu o momento, que Deus talvez tenha te esquecido na fila de espera. E quanto mais essa mentira se repete, mais você se acostuma com a ausência daquilo que foi prometido. A urgência de Deus hoje é para romper essa mentira, porque é uma bênção alinhada, preparada, lapidada, pronta, e o céu inteiro se movimenta quando chega o tempo da manifestação. Jesus está te chamando para fora da normalidade, para fora da rotina que prendeu sua fé, para fora das justificativas que você criou para não esperar mais nada. Ele vê você dizendo que está tudo bem, quando na verdade sua alma clama por algo que só o toque dele pode entregar. Ele vê você tentando resolver tudo na força, enquanto ele repete: Filho, eu preciso te entregar essa bênção, porque ela não pertence mais ao futuro, ela pertence agora. A urgência divina não nasce do desespero, nasce do propósito. Há coisas que Deus só libera quando percebe que, se esperar mais, você corre o risco de se perder no caminho. Ele sabe quando você está no limite, quando suas forças não sustentam mais um dia, quando seus sonhos começam a empalidecer. E é nesse instante que o céu acende um clarão e decide intervir. A intervenção começa quando Jesus fala, e ele está falando com você agora. Este é um tempo espiritual decisivo. O mundo vive uma era em que tudo tenta distrair você do que realmente importa, e a fé de muitos tem sido drenada, diminuída, sufocada. Mas você foi escolhido para este momento, não por acaso, não por coincidência, mas por intenção do céu. Deus não desperta seu coração com frases vazias, ele desperta com destino. E o destino que ele chama você a viver exige que você receba aquilo que ele já preparou. O Espírito Santo está movendo ambientes invisíveis ao seu redor. Ele reorganiza caminhos,
desfaz amarras, silencia vozes de acusação, derruba paredes que você nem sabia que existiam. E enquanto tudo isso acontece, ele fala com uma ternura que corta a alma como luz atravessando a escuridão. Filho, eu não posso mais esperar. Ele não pode porque o tempo certo chegou, porque o propósito floresceu, porque você foi mudado no fogo, quebrado, restaurado e agora está pronto para o que parecia impossível. Você achou que Deus estava em silêncio, mas Ele estava construindo. Achou que Ele havia te esquecido, mas Ele estava preparando algo maior do que sua oração ousou pedir. Achou que estava sozinho, mas Ele caminhava ao seu lado quando ninguém via. Há bênçãos que exigem maturidade, e você foi crescendo em meio a dores que ninguém entendeu, mas Jesus entendeu cada uma. E agora Ele vem com pressa, não porque você pediu, mas porque Ele decidiu. Há algo muito forte acontecendo neste momento. O céu inclina-se para tocar a terra. E quando isso acontece, histórias mudam, portas se abrem, correntes se quebram, doenças perdem nome, impossibilidades se curvam diante do nome de Jesus. Ele está prestes a entregar algo que não é pequeno, não é tímido, não é parcial, é completo, é profundo, é transformador. E Ele diz: eu não posso mais esperar, porque o que guardei para você não cabe mais no silêncio. O Pai vê além das aparências, além das decisões erradas, além dos medos escondidos. Ele vê a essência, a semente divina que ainda respira dentro de você. Ele vê seu coração tentando acreditar outra vez, mesmo depois de tantas rupturas. Ele sabe que fé não é ausência de dúvida, mas insistência em confiar apesar dela. E é essa insistência que moveu o céu em sua direção. Jesus olha para você e diz: eu preciso te entregar essa bênção, porque ela é parte do que você é em mim. A urgência celestial é também um chamado para despertar. Há coisas que você guardou tão fundo que se esqueceu delas, sonhos que você deixou cair, promessas que você abandonou porque achou que era tarde demais. Mas o tempo de Deus não se curva ao relógio da terra. O que Ele declarou sobre você não perdeu validade. Ao contrário, amadureceu. E agora Ele te chama para estender as mãos, não apenas metaforicamente, mas espiritualmente, como quem pega de volta a esperança que deixou cair. O mundo atual vive uma fome pela presença de Deus. As pessoas buscam respostas, mas encontram ruído. Buscam paz, mas encontram pressa. Buscam amor, mas encontram carência. A urgência de Deus em sua vida também é parte da urgência dele no mundo. Porque quando você recebe a bênção, quando sua vida é transformada, quando sua história reflete Jesus, outras pessoas são alcançadas através de você. Ele não está apenas te entregando algo, Ele está inaugurando algo através de você. Cada segundo deste momento é parte de um movimento maior. O Espírito Santo não desperta seu coração para emoção passageira. Ele desperta para mudança, para libertação, para a transição de um ciclo para outro. Você está saindo de um tempo de espera e entrando em um tempo de colheita. Está saindo do deserto e entrando na promessa. Está saindo da sobrevivência e entrando na plenitude. E isso não é exagero espiritual, é palavra profética de Jesus sobre sua vida. Filho, Deus não enviou essa mensagem para você por acaso. Ele enviou porque você precisava ouvir. Precisava lembrar que não está sozinho. Precisava saber que Ele ainda age, ainda cura, ainda restaura, ainda intervém. Precisava sentir a voz dele te chamando, te levantando, te preparando. A bênção que Ele quer te entregar não é acessório, é destino, é resposta, é promessa viva. Por isso Ele diz com autoridade e ternura: eu não posso mais esperar. Porque o céu já foi alinhado, o que precisava ser quebrado já foi quebrado, o que precisava ser liberado já foi liberado. Agora falta apenas você abrir o coração, abrir o espírito, abrir a alma para receber. Você está no limiar de algo que mudará a sua trajetória. E Jesus está aqui, não amanhã, não depois, mas agora. Esta é a abertura da mensagem que Ele escreveu para o seu espírito. Uma mensagem que continuará revelando mistério após mistério, passo após passo, palavra após palavra. Mas tudo começa aqui, no toque, no chamado, no convite, no decreto divino que ecoa sobre você. Filho, não posso mais esperar, preciso te entregar essa bênção.
Há uma cena nas Escrituras que ecoa o mesmo clamor do título desta mensagem, uma cena em que Deus olha para um de seus filhos e declara que o tempo da espera acabou. Essa história começa com um coração cansado, um homem chamado Abraão, alguém que conhecia o peso de esperar pelo que parecia impossível. Ele carregava uma promessa que ilumina, mas também queima, porque a luz do que ainda não chegou às vezes se torna ferida dentro da alma. Mas Deus, olhando para o coração daquele servo fiel, parece dizer por trás de cada gesto: Filho, não posso mais esperar, preciso te entregar essa bênção. Abraão estava preso entre a promessa e o silêncio. O céu havia falado, mas o tempo se arrastava como areia pesada e as circunstâncias gritavam o contrário daquilo que Deus havia declarado. Ele via sua idade avançar, via Sara envelhecer, via a lógica humana se desfazer nas mãos do tempo. E ainda assim, mesmo sem entender, Abraão continuava caminhando, mostrando ao céu que seu coração ainda acreditava, mesmo que sua mente estivesse cansada. É nesse ponto da jornada que Deus desce para encontrá-lo novamente. É quando ele caminha na direção do servo e se revela com uma voz que rompe o desânimo. Aqui, a Escritura nos leva para o momento em que Deus aparece e reafirma aquilo que a lógica tentava sepultar. Ele não vem com novas informações, ele vem com confirmação, como quem diz: Abraão, eu vi teu esforço, vi a luta dentro de você, vi a dor do tempo, e agora não posso mais esperar. Chegou a hora da promessa nascer. A imagem é tão profunda que quase conseguimos sentir o vento daquele dia tocando a areia enquanto o eterno se aproxima. Abraão, que havia aprendido a viver com o silêncio que doía, é surpreendido pela voz que muda destinos. E nessa voz existe a mesma urgência divina que ecoa sobre você hoje. Porque quando Deus vê que o coração do filho está no limite, ele acelera o tempo, transforma estações, desfaz o impossível e declara: agora. O encontro entre Deus e Abraão marca uma virada espiritual que não tem a ver com a força humana, mas com a decisão celestial. É como se o céu fosse empurrado pela compaixão do próprio Deus, movido por um amor que não sabe desistir. Deus não desceu para testar Abraão. Ele desceu para romper um ciclo que precisava chegar ao fim. O tempo da espera havia cumprido seu propósito. O tempo do milagre precisava começar. A Bíblia descreve esse momento como uma aparição divina, uma visita que muda para sempre a história da humanidade. É Deus demonstrando que Ele não esquece, não abandona, não ignora a dor daqueles que caminham com Ele. Abraão estava vivendo algo que você talvez conheça bem, a tensão entre aquilo que Deus prometeu e aquilo que ainda não aconteceu. Mas Deus não visita nossos desertos sem carregar consigo uma resposta. Quando Deus fala com Abraão, Ele não traz apenas palavras, Ele traz a atmosfera, traz presença, traz mudança. Ele declara que voltará no tempo determinado e que a promessa que parecia enterrada florescerá dentro da tenda de Sara. Aquele que esperou tanto tempo está prestes a ver que o céu não adia aquilo que é eterno. O que parecia demorado não era adiamento, era alinhamento. E nesse instante, nesse exato instante, a promessa se torna destino e a espera se transforma em cumprimento. É como se Deus tivesse observado cada lágrima, cada dúvida, cada noite insegura e finalmente dissesse: Filho, eu preciso te entregar essa bênção. Porque se eu esperar mais, teu coração corre o risco de se apagar. E eu não te criei para viver sem o que prometi. A história de Abraão não é apenas sobre ele. É sobre todos nós que carregamos promessas no peito. É sobre aqueles que oram sem respostas, que acreditam sem ver, que permanecem mesmo quando tudo grita para desistir. É sobre a fidelidade do Deus que chega no momento perfeito, não para explicar o caminho, mas para cumprir o propósito. Quando Deus decide agir, nada permanece no mesmo lugar. Mas não é apenas Abraão que viveu esse momento de urgência divina. A história nos conduz, séculos depois, a outro cenário onde o céu novamente declara que não pode mais esperar. Dessa vez, não é um homem idoso esperando por um filho, mas um povo inteiro mergulhado em opressão. Israel vivia sob o peso de um Egito que parecia infinito, e cada dia era um lembrete da escravidão que sufocava suas esperanças. E então Deus chama Moisés. Não porque Moisés se sentia pronto, não porque ele tinha força, não porque ele se considerava digno. Deus o chama porque a dor do povo havia chegado ao limite e o Pai, movido por compaixão, declara no espírito daquele libertador: Eu vi a aflição do meu povo, escutei seu clamor, e agora? Eu não posso mais esperar. Cada praga,
Cada sinal, cada passo rumo à liberdade era a voz de Deus ecoando essa urgência. Moisés é retirado do anonimato do deserto para se tornar a resposta para uma nação inteira. E tudo isso acontece porque Deus não suporta ver seus filhos presos por mais tempo do que o necessário. Quando ele vê que a dor ultrapassa o limite do suportável, ele se levanta com poder, com fogo, com sinais, com autoridade e declara: eu preciso libertá-los agora. Esse mesmo Deus é o Deus que olha para você. Ele não muda. Quando o céu olha para a sua vida e percebe que a espera deixou de ser processo e se tornou ferida, ele se move. Ele intervém. Ele acelera. Ele rompe. Ele ajusta. Ele transforma. Ele muda caminhos, abre portas, derruba muralhas, confunde inimigos. Porque ele sabe quando é o momento exato de agir. E ele sabe quando já é tarde demais para que você continue carregando a dor que carrega. E então, num ponto ainda mais profundo da Escritura, vemos o maior exemplo dessa urgência divina: Jesus, o Filho de Deus caminhando entre nós, tocando os que todos evitavam, curando aqueles que o sistema ignorava e dizendo a cada coração ferido: o tempo chegou, o reino está aqui. Ele é a expressão visível do Deus que não espera um dia sequer além do necessário para transformar vidas. Um dos momentos mais fortes dessa urgência aparece quando Lázaro está morto. As irmãs choram, a cidade lamenta, a esperança desaparece. Mas o que ninguém sabe é que Jesus está prestes a revelar que nenhum tempo humano limita o relógio do céu. Ele chega diante da dor daquela família com lágrimas nos olhos, mostrando que ele sente profundamente a dor dos seus. E é com a autoridade divina que ele finalmente declara: tirem a pedra. Era como dizer: eu não posso mais esperar. O milagre precisa sair. A ressurreição de Lázaro é prova viva de que quando Jesus decide agir, nem a morte consegue atrasar. O impossível se torna palco da revelação divina. O que estava perdido se torna testemunho. O que estava enterrado se torna propósito. Jesus não apenas devolve a vida, ele devolve a esperança. E aqui, neste ponto, a história da Bíblia encontra sua história. Porque o mesmo Jesus que se moveu por Abraão, por Israel, por Lázaro, agora olha para você com a mesma urgência divina. Ele observa tudo que você carregou sozinho, observa cada oração que você fez tremendo por dentro, observa cada noite de peso emocional que você tentou esconder de todos. E ele declara, como declarou nos tempos antigos: eu não posso mais esperar. Você já ficou tempo demais nessa dor. Jesus não ignora processos, mas ele encerra ciclos. Ele respeita seu ritmo, mas nunca permite que seu sofrimento ultrapasse propósito. Ele te vê, ele te entende, ele te escuta, ele te alcança. E quando ele decide que chegou a hora, nada que se levantou contra você permanece de pé. A história bíblica se expande como um grande mosaico de momentos em que Deus intervém no ponto exato em que o sofrimento ameaça destruir a fé. E essa intervenção nunca é fria. Ela sempre vem carregada de amor, de ternura, de compaixão, de lágrimas divinas que tocam a terra. Porque Deus não apenas observa sua dor, ele sente sua dor. Por isso essa parte da mensagem espiritual te conduz de volta ao título: Filho, não posso mais esperar, preciso te entregar essa bênção. Assim como Abraão recebeu o cumprimento, assim como Israel recebeu a libertação, assim como Lázaro recebeu a vida, você está prestes a receber aquilo que o céu guardou com zelo para este exato momento da sua jornada. E não é apenas um milagre, é um marco, é um divisor de águas, é algo que muda o tom da sua história. É algo que só pode vir das mãos de Jesus, porque carrega a essência do amor que não recua, não desiste e não adia quando chega o tempo perfeito. Tudo na história bíblica aponta para esse Deus que conhece o seu limite melhor do que você mesmo. Um Deus que não apenas promete, ele cumpre. Um Deus que não apenas fala, ele se aproxima. Um Deus que não apenas observa, ele intervém. Um Deus que não apenas ama, ele transforma. E agora, assim como aconteceu em cada uma dessas histórias, o céu se moveu em sua direção. Algo já começou a mudar enquanto você ouvia cada palavra. Porque Jesus não precisa de autorização do mundo para agir na sua vida. Ele só precisa do momento certo. E esse momento é agora. Há um momento na jornada espiritual em que a história deixa de ser apenas lembrada e começa a pulsar dentro de nós como se estivesse acontecendo agora.
É como se as páginas antigas da Bíblia se abrissem diante dos nossos olhos, não como registros passados, mas como espelhos vivos do que Deus está fazendo no presente. Nesse ponto, não observamos mais apenas Abraão, Moisés ou Lázaro. Observamos nós mesmos refletidos nas promessas, nas dores, nos medos, nas perguntas, nos milagres. E quando esse espelho espiritual se forma, a voz de Jesus ecoa com ainda mais força. Filho, não posso mais esperar, preciso te entregar essa bênção. Quando Deus fala assim, Ele não está apenas informando algo, Ele está movendo algo. Há uma transição invisível que acontece dentro da alma quando o Pai decide agir. É como se uma luz acesa no céu acendesse outra dentro de você, revelando que o tempo da revelação chegou. E ao continuar essa linha do tempo espiritual, percebemos que a história de Deus com seus filhos sempre segue esse padrão. Uma promessa, um período de espera, um ponto de ruptura, e então a intervenção divina que muda tudo. Abraão viveu essa virada quando Deus desceu para renovar a promessa. Mas algo aconteceu na alma dele naquele encontro, algo mais profundo do que palavras poderiam expressar. Foi como se o coração dele finalmente entendesse que Deus não estava alheio ao relógio humano, que ele via cada segundo de dor. A partir desse momento, Abraão não caminhou mais apenas com a promessa, caminhou com a certeza de que Deus estava prestes a agir. E essa certeza é parte da bênção que Deus quer entregar a você agora. O mesmo padrão se repete com Moisés. Quando o pai disse que havia visto a aflição do povo, aquilo não era apenas informação celestial. Era a revelação de que o céu havia decidido que o tempo da dor havia expirado. É como se Deus marcasse um limite invisível e dissesse, daqui não passa. A opressão do Egito havia crescido, mas a compaixão de Deus cresceu ainda mais. E quando o coração do pai se inflama por seus filhos, nenhum faraó, nenhuma estrutura, nenhuma escravidão consegue continuar. E então chegamos a Jesus, o centro de toda a história, a expressão perfeita do amor que age na hora certa. Ele é o Deus que desce, o Deus que toca, o Deus que se aproxima, o Deus que se inclina, o Deus que cura. Cada milagre que ele realizou carregava esse mesmo impulso divino, a urgência do amor. Quando ele curou o paralítico, quando tocou o leproso, quando restaurou o cego, quando libertou o endemoninhado, havia sempre um momento em que ele olhava para o sofrimento humano e dizia em silêncio, eu não posso mais esperar. E agora, ao aprofundarmos essa linha do tempo espiritual, percebemos que o próprio Jesus viveu momentos onde a bênção que ele carregava precisava ser entregue sem demora. Um desses momentos é o encontro com a mulher que sofria há 12 anos com fluxo de sangue. Ela estava exausta, isolada, frágil, quebrada não apenas no corpo, mas na alma. E quando ela toca Jesus, não é ela que interrompe o caminho dele, é ele que interrompe o tempo. Há uma pausa divina naquele instante. Jesus para, olha ao redor, sente a fé que tocou e declara que virtude saiu dele. É como se ele dissesse a ela, filha, eu não posso mais esperar. Sua cura precisa acontecer agora. A espera dela era longa demais, pesada demais, profunda demais. E a compaixão de Jesus não permite que aquela dor continue por mais um segundo. Por isso ele cura imediatamente, sem questionar, sem atrasar, sem hesitar. Esse padrão se repete na história do cego Bartimeu. Ele clama, grita, insiste. A multidão tenta silenciá-lo, tenta empurrá-lo de volta para o anonimato. Mas Jesus ouve o clamor da fé. E ao ouvir, ele para novamente. É impressionante perceber que Jesus jamais ignorou um pedido sincero. Ele não só ouve, ele responde. Quando Bartimeu clama, Jesus não diz, espere até amanhã, talvez depois. Ainda não é seu tempo. Ele diz, chamem-no. Era o momento exato, o instante em que a bênção precisava ser entregue. E então, quando nos aproximamos dessa revelação, entendemos que o título desta mensagem não é apenas uma frase. É o próprio padrão de Deus na história. Ele nunca deixa seus filhos presos para sempre na espera. A espera só existe enquanto cumpre propósito. Quando deixa de edificar e passa a ferir, o céu se move. E quando o céu se move, nada permanece igual. Agora imagine Jesus caminhando na direção de alguém que já desistiu. Alguém que acredita que já é tarde demais, que já perdeu tempo demais, que já falhou demais. Ele se aproxima desse coração cansado com a mesma intensidade com que se aproximou do túmulo de Lázaro.
As pessoas acreditavam que a morte havia vencido, que não havia mais nada a ser feito. Mas Jesus sabia que o tempo humano nunca limita o tempo divino. Ele olha para aquele cenário que todos consideravam perdido e diz: esta história vai viver novamente. A frase que ele declara, Lázaro, vem para fora, é mais do que um comando para um corpo. É uma ordem espiritual para tudo que está morto dentro de nós. Jesus não apenas chama o morto, ele chama a fé, chama o propósito, chama a identidade, chama a esperança. Ele chama aquilo que adormeceu e ordena que volte. E ao fazer isso, ele mais uma vez revela a urgência do coração de Deus. Quando continuamos observando essa linha espiritual, percebemos que cada intervenção divina ao longo da Bíblia aconteceu exatamente no ponto de ruptura, quando a espera não seria mais bênção, mas prejuízo. Deus não permite que seus filhos atravessem limites que foram feitos para serem portas, não muros. Ele observa atentamente, caminha junto, espera o tempo certo, mas assim que esse tempo chega, ele age com força e com pressa, porque ele sabe o exato momento em que a bênção precisa nascer. E agora, ao olhar para a sua vida, ele percebe a mesma coisa. Ele viu a promessa que você guardou silenciosamente no coração. Ele viu o esforço diário para acreditar quando tudo dizia que não valia mais a pena. Ele viu as noites em que você pensou que já tinha passado do tempo. Ele viu os momentos em que você quase desistiu, mas decidiu dar mais um passo, mesmo sem força, mesmo sem luz, mesmo sem ver nada acontecendo. E foi nesse passo, aparentemente pequeno, aparentemente fraco, que Deus encontrou espaço para agir. Ele viu sua fé respirando, mesmo quando parecia morrer. Ele viu sua esperança, mesmo enfraquecida, ainda acesa como uma brasa teimosa. Ele viu que dentro de você ainda havia vida suficiente para receber milagre. E agora ele diz: eu não posso mais esperar. Ele diz isso porque sabe que, se esperar mais, sua alma pode sucumbir ao peso. Ele diz isso porque conhece você profundamente. Ele diz isso porque chegou o tempo da bênção. A linha do tempo espiritual continua com outra história, uma das mais profundas do Novo Testamento, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Essa mulher caminhava para o enterro do próprio filho, e o cortejo era pesado, silencioso, devastador. Ela não pediu nada, ela não clamou, ela não tocou Jesus. Ela nem sabia que ele estava vindo. Mas Jesus viu sua dor à distância, e quando o vê, ele não suporta ficar parado. O texto diz que, ao vê-la chorando, o coração de Jesus se moveu de íntima compaixão. Essa frase é reveladora. Jesus não age apenas por pedido, ele age por amor. E naquele momento ele se aproxima, toca o esquife e declara que o jovem deve se levantar. É outra situação em que a urgência divina toma forma. Jesus olha para aquela dor e diz: filha, eu não posso mais esperar. Sua história não termina aqui. E é assim que ele olha para você agora. Nesse ponto da linha espiritual, você começa a perceber que a Bíblia inteira é uma sequência de momentos em que Deus olha para a dor humana e intervém. A espera nunca é castigo, é preparação. Mas quando a preparação termina, Deus não permite que o sofrimento continue. Ele vem, ele toca, ele fala, ele transforma. Ele rompe ciclos que pareciam eternos. Ele cancela diagnósticos. Ele desfaz sentenças. Ele derrama graça sobre feridas antigas. E agora, ao se aprofundar nessa revelação, você entende que está vivendo o mesmo momento decisivo. O mesmo Deus que apareceu para Abraão, que falou com Moisés, que ressuscitou Lázaro, que curou a mulher hemorrágica, que libertou Bartimeu, que devolveu o filho à viúva de Naim, é o Deus que agora olha para sua jornada e diz: filho, eu preciso te entregar essa bênção. Essa frase não é simbólica, ela é espiritual, ela é profética, ela é direta. É o movimento do céu entrando no seu presente. É Jesus assumindo o controle de algo que você tentou carregar sozinho por tempo demais. É o rompimento de um ciclo que parecia interminável. É o anúncio de que algo novo está prestes a nascer. E ao continuar essa história, percebemos que cada milagre do passado servia como anúncio do milagre do presente. Deus sempre cumpre o que promete. Ele nunca esquece o que declarou. Ele nunca abandona os seus. Ele nunca escreve histórias pela metade. Ele nunca deixa filhos abandonados no meio do deserto. E ele não vai começar com você.
A linha do tempo espiritual chega agora ao ponto em que o passado e o presente se encontram. Não estamos mais apenas olhando para o que Deus fez, estamos olhando para o que Ele está prestes a fazer. Este momento não é apenas memória, não é apenas estudo, não é apenas inspiração. É um encontro. Deus usou a história para conduzir você até aqui. Ele usou cada narrativa para preparar seu coração. Ele usou cada palavra para abrir espaço dentro de você. E agora Ele diz, a hora chegou. A bênção que Ele vai entregar não é pequena, não é superficial, não é temporária. É profunda, é definitiva, é eterna. É algo que vai marcar sua vida para sempre. É algo que vai transformar a forma como você ora, como você espera, como você crê. É algo que vai fazer você olhar para trás e dizer, eu entendi. Deus estava me preparando. Deus estava comigo. Deus sabia o momento. E o momento é agora. Quando falamos sobre um Deus que declara, filho, não posso mais esperar, preciso te entregar essa bênção. Não estamos falando de emoção, nem de metáfora, nem de interpretação humana. Estamos falando de um padrão profundamente revelado nas Escrituras, um movimento divino repetido ao longo da história bíblica, registrado para que você pudesse reconhecer a voz do céu quando ela chegasse ao seu coração. Cada gesto de Deus, cada revelação, cada intervenção foi escrita para que você soubesse que, quando chega o tempo da bênção, nada pode impedir. A palavra de Deus não apenas confirma essa urgência, ela a explica. A Bíblia nos mostra, desde Gênesis, que Deus não lida com seus filhos de forma distante. Ele é o Pai que se envolve, que se aproxima, que desce, que toca, que fala, que age. Ele não apenas entrega promessas, ele sustenta promessas até que se cumpram. E o mais poderoso é entender que, quando ele decide agir, ele age com precisão absoluta. Há uma passagem marcante em Abacuque 2:3 que diz, ainda que a visão demore, esperar, porque certamente virá, não tardará. Essa palavra não é apenas sobre paciência, é sobre um Deus que cumpre o que promete no momento exato. Mas o que poucos percebem é que o texto não diz apenas que virá, diz não tardará. Isso revela que Deus não permite atraso quando chega o tempo determinado. Ele não é Deus de adiamentos injustificados. Ele é Deus de tempos perfeitos. E quando esse tempo chega, a bênção não anda, ela corre. Ela rompe barreiras. Ela atravessa impossibilidades. Ela se manifesta como verdade que nasce no meio da espera. É o próprio Deus dizendo, agora. Outro fundamento poderoso está em Eclesiastes 3:1, que afirma, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O versículo é frequentemente usado de maneira poética, mas sua profundidade é extraordinária. Ele afirma que Deus não faz nada fora do tempo, e também que ele não permite que o tempo ultrapasse o propósito. Quando o propósito chega, o tempo se curva. E é por isso que, quando Deus olha para você hoje e declara, não posso mais esperar, é porque o tempo e o propósito finalmente se encontraram dentro da sua história. No Novo Testamento, vemos Jesus reafirmando esse movimento divino quando declara em João 5:17, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Essas palavras revelam que o céu não está parado, não está inerte, não está distraído. Deus trabalha continuamente, constantemente, silenciosamente, enquanto você pensa que nada está acontecendo. Ele trabalha no invisível para preparar o visível. E quando o trabalho dele atinge o ponto exato da conclusão, a bênção se manifesta sem atraso. A palavra também revela, em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Este versículo é mais do que consolo. Ele é fundamento espiritual do porquê Deus age com urgência em determinados momentos. Se todas as coisas cooperam, significa que há um ponto na jornada em que cada parte da dor, cada lágrima, cada perda, cada espera se alinhou para formar o cenário perfeito para o milagre. E quando esse ponto é alcançado, o céu diz, agora eu entrego. Jesus confirma essa dinâmica divina quando declara em Lucas 4:18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Essa passagem não é apenas uma descrição do ministério de Cristo, é uma revelação do coração de Deus.
Ele não ignora cativos, ele não observa quebrantados à distância, ele não tolera opressões por tempo indefinido. Ele intervém, ele cura, ele liberta, ele restaura. E ele faz isso movido por um amor que não adia quando o sofrimento ultrapassa o propósito. Outro fundamento poderoso está em Salmos 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-o de espírito oprimido. A proximidade de Deus com os que sofrem não é filosófica, é prática. Ele se aproxima, ele toca, ele intervém. E quando ele se aproxima ao ponto de sentir a dor dos seus, o próximo passo sempre é milagre. Porque Deus não apenas observa quem sofre, ele age a favor deles. E ao olhar para Jeremias 29:11, vemos a confirmação de que Deus sempre se move intencionalmente. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essas palavras revelam que a bênção não é improviso, ela é planejada. Deus não acordou hoje e decidiu te abençoar. Ele planejou essa bênção antes mesmo do seu nascimento. E quando o planejamento encontra o tempo, a promessa se torna realidade. Há ainda o poderoso texto de Salmos 1:2-6, onde está escrito: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Essa passagem mostra que a restauração divina muitas vezes chega de maneira tão repentina, tão intensa, tão inesperada, que parece sonho. Deus não apenas devolve o que foi perdido, ele devolve de forma gloriosa. E faz isso porque o tempo da restauração é determinado por ele, e quando chega, chega com força. Em Isaías 60:22, Deus declara: eu, o Senhor, a seu tempo farei isso acontecer depressa. Essa é uma das palavras mais profundas sobre a aceleração divina. Ela revela que há uma diferença entre o tempo da promessa e o tempo do cumprimento. Quando o tempo do cumprimento chega, Deus acelera processos que demorariam anos. Ele encurta caminhos. Ele derruba atrasos. Ele multiplica resultados. Ele troca estações em um único sopro. Ele transforma vidas em um único toque. Ele realiza em dias o que parecia impossível em décadas. E ao observar todos esses textos juntos, percebemos que a palavra de Deus constrói um fundamento sólido. Deus age no tempo certo, e quando ele age, age com urgência. Ele não permite que seus filhos permaneçam indefinidamente em ciclos que já cumpriram seu propósito. Ele não permite que a dor ultrapasse o limite do plano. Ele não permite que a espera se torne destruição. Quando o coração dele se move, o céu inteiro se move junto. Essa urgência de Deus também se revela em Marcos 2, na história do paralítico levado pelos amigos até Jesus. A casa estava cheia, a multidão bloqueava a entrada, o caminho parecia fechado. Mas a fé daqueles homens, unida à compaixão de Cristo, gerou um momento inegociável. Eles abriram o telhado, abaixaram o paralítico diante do Mestre, e Jesus, ao vê-los, agiu imediatamente. Ele não disse para voltar no dia seguinte, não disse que o momento não era oportuno. Ele disse: levanta-te. Esse levanta-te foi o próprio eco do céu dizendo: eu não posso mais esperar. Seu milagre é agora. E quando olhamos para a história da mulher Ciro-fenícia, em Mateus 15, vemos algo ainda mais profundo. Ela pede pela libertação da filha, insiste, clama, enfrenta a resistência. Mas Jesus, movido pela fé daquela mulher, libera o milagre. Ele não adia, ele não posterga. Ele libera porque reconhece que o tempo da libertação chegou. A fé daquela mulher provocou o céu. E quando o céu é provocado, o milagre desce. A palavra também registra algo poderoso em Tiago 5:16, quando diz: a oração do justo é poderosa e eficaz. Esse versículo revela o mecanismo espiritual que ativa a intervenção divina. Quando a oração se mantém firme, quando a fé persiste, quando a alma insiste em buscar a Deus mesmo no meio da dor, existe um ponto espiritual em que a oração rompe o invisível. E quando esse rompimento acontece, Deus entrega a bênção. Ele entrega porque a fé do filho encontrou o tempo do Pai. Outro fundamento bíblico que confirma a urgência divina está em Lucas 18, na parábola da viúva persistente. Jesus ensina que Deus fará justiça rapidamente aos seus escolhidos. Ele diz: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Será que vai demorar em ajudá-los?
E então Jesus responde: eu afirmo que ele lhes fará justiça, e depressa. Essas palavras não deixam margem para dúvidas. Existe um momento em que Deus intervém de forma rápida, direta e definitiva. E quando olhamos para Efésios 3:20, vemos o selo final dessa verdade. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Esse texto não fala apenas de grandeza, fala de iniciativa divina. Deus não espera você pedir tudo, Ele entrega além. Ele não espera você imaginar tudo, Ele faz além. E Ele faz isso movido por um amor que não espera mais do que necessário para abençoar. Todas essas escrituras convergem para o mesmo ponto. Deus não apenas promete, Ele cumpre. Deus não apenas observa, Ele age. Deus não apenas conforta, Ele transforma. E quando o tempo dele e a sua preparação se encontram, Ele declara com autoridade absoluta: Filho, não posso mais esperar. Preciso te entregar essa bênção. Esse fundamento bíblico não existe para emocionar, existe para ancorar sua fé. Para que você saiba que a urgência divina não é imaginária, não é psicológica, não é subjetiva. Ela é real, ela é bíblica, ela é eterna. Ela está acontecendo agora, e ela está acontecendo por você. Existe um momento na caminhada cristã em que a alma finalmente percebe que a voz de Deus não é apenas consolo, mas convocação. Há instantes em que o Espírito Santo fala tão profundamente, tão intensamente, tão urgentemente, que você sabe que não é para amanhã, não é para depois, não é para quando tudo fizer sentido. É para agora. E quando Deus diz: Filho, não posso mais esperar, preciso te entregar essa bênção, Ele está declarando que o ciclo antigo já fechou, que o processo já amadureceu e que você finalmente está pronto para receber aquilo que Ele guardou com tanto zelo. A primeira reflexão que nasce dessa declaração divina é entender que Deus não é movido pela pressa humana, mas pelo cumprimento do propósito. O não posso mais esperar não significa ansiedade no coração de Deus. Significa que o propósito chegou ao ponto exato do nascimento. Assim como a semente rompe a terra no momento certo, assim como o fruto amadurece no instante perfeito, assim também é o agir de Deus. Ele não antecipa, mas quando o tempo chega, Ele também nunca atrasa. Muitos cristãos passam anos acreditando que a demora de Deus é prova de ausência, quando na verdade é cuidado. E outros passam anos acreditando que Deus virá somente quando clamarem mais forte, quando forem mais santos, quando estiverem mais preparados. Mas a revelação mais profunda é que a bênção não depende de perfeição, depende de aliança. Deus não espera sua vida estar sem falhas, Ele espera sua vida estar posicionada. Ele espera o coração estar alinhado e não impecável. Quando Deus declara que não pode mais esperar, é porque Ele vê algo que você ainda não vê. Ele vê que a dor te ensinou o que precisava ensinar. Ele vê que o deserto formou em você a maturidade que faltava. Ele vê que as perdas abriram espaço para o novo. Ele vê que o coração que antes resistia agora finalmente está maleável para receber. E por isso Ele diz: chegou o tempo. Outra reflexão essencial é que o não posso mais esperar é o fim de uma estação. Deus nunca entrega uma bênção dentro de uma estação que já expirou. Quando Ele decide agir, Ele encerra ciclos, Ele fecha portas, Ele cala vozes, Ele derruba medos, Ele remove pesos que você carregava sem perceber. Há bênçãos que só podem ser recebidas quando certas coisas deixam de existir. Deus sabe disso, e por isso Ele encerra uma fase para abrir outra. Existe também uma interpretação espiritual profunda sobre o fato de Deus declarar urgência. A urgência divina quase sempre aponta para mudança de rota. É como se Deus estivesse dizendo: se eu não te abençoar agora, você pode parar onde não deveria parar. Muitas vezes a bênção não é prêmio, é proteção. É Deus impedindo que você desista. É Deus te levantando antes que o mundo tente te esmagar. É Deus te dizendo: eu não vou deixar você se perder no caminho. Quando Deus age com urgência, Ele não apenas te entrega algo, Ele te reposiciona. Ele te tira de um lugar interno que você não deveria permanecer. Ele te remove da estagnação. Ele te levanta da tristeza profunda. Ele te arranca das dúvidas que estavam consumindo sua fé silenciosamente. Ele te devolve a rota que Ele escreveu para você desde o princípio. A bênção é a mão dele te puxando de volta para o destino. Muitas pessoas acreditam que receber uma bênção é uma experiência suave, tranquila, simples. Mas
Muitas vezes, ela vem com força, com impacto, com deslocamento, porque o coração estava preso demais a coisas que não permitiam a manifestação do plano divino. Quando Deus diz que não pode mais esperar, Ele está arrancando você de onde não pode permanecer. A bênção, nesse caso, não é apenas milagre, é libertação. E há algo ainda mais profundo. A urgência de Deus frequentemente é exposta à urgência da alma, mesmo que você não perceba. Há clamor sem palavras, há pedidos escondidos, há lágrimas que você nunca derramou em voz alta, mas que o céu ouviu como oração. Deus percebe a exaustão silenciosa, o peso que você carrega sem dividir com ninguém, e Ele responde. E quando Ele responde, Ele diz: eu vi, eu ouvi, eu senti, agora eu vou agir. Refletir sobre esse movimento divino é entender que Deus não espera o colapso para vir. Ele vem antes. Ele vem no limite. Ele vem quando percebe que, se continuar esperando, aquilo que Ele tem para você pode ser prejudicado por circunstâncias externas. Ele não vai permitir que circunstâncias roubem o que Ele escreveu com suas próprias mãos. A bênção chega para preservar o propósito. Outra interpretação poderosa é reconhecer que Deus não apenas entrega o que pedimos, Ele entrega o que precisamos para avançar. Às vezes a bênção é direção, às vezes é cura, às vezes é restauração, às vezes é oportunidade, às vezes é força, às vezes é aquilo que você nunca imaginou que faria parte da sua jornada. E Ele diz: eu preciso te entregar isso agora, porque sem isso você não conseguirá viver o que eu preparei para os seus próximos passos. Há também uma camada espiritual em que o não posso mais esperar é ativado pela intercessão. Há pessoas orando por você sem que você saiba. Há intercessores que você nunca viu, mas Deus viu. Há clamores levantados em seu nome que chegaram ao céu como perfume suave. E Deus, em resposta a essas orações, apressa o milagre. Ele diz: eu ouvi o clamor deles. Eu ouvi o clamor do teu coração. Agora eu vou mover o sobrenatural ao seu favor. Mas a interpretação mais profunda de todas é entender que a urgência de Deus é sempre fruto do amor. Um amor tão grande, tão intenso, tão paternal, que não suporta ver seus filhos vivendo abaixo da identidade que Ele deu. Ele te abençoa porque te ama. Ele age porque te conhece. Ele intervém porque te guarda. Ele te levanta porque te escolheu. E quando o amor dele transborda ao ponto de não caber mais na espera, a bênção nasce. Refletir sobre esse amor é perceber que Deus não se cansa de você. Ele não desiste de você. Ele não te compara a ninguém. Ele não te mede pelos seus erros, mas pelo propósito que Ele colocou dentro de você. Ele não olha para o que você perdeu. Ele olha para o que Ele vai restaurar. Ele não olha para o que você falhou. Ele olha para o que Ele vai transformar. E quando Ele vê que é o momento perfeito para que tudo isso aconteça, Ele diz: eu vou fazer agora. O Espírito Santo também nos ensina que a urgência divina não elimina o processo, mas sim o cumpre. Deus não adianta bênçãos imaturas. Ele apenas entrega bênçãos que já estão prontas. Prontas no céu e prontas em você. Você talvez não perceba, mas algo em você amadureceu. Algo em você mudou. Algo em você cresceu sem que você notasse. E Deus, que vê isso claramente, te diz: agora eu posso entregar. É preciso refletir também sobre o fato de que a bênção não é apenas um presente, é uma resposta do céu que produz transformação. Quando Deus te abençoa, Ele muda sua perspectiva, sua forma de ver, sua forma de crer. Ele amplia seu coração. Ele expande sua fé. Ele abre seus olhos para possibilidades que antes pareciam inalcançáveis. A bênção é mais do que receber, é despertar. Outra interpretação essencial é que a urgência divina muitas vezes é sinal de que batalhas invisíveis já foram vencidas. Às vezes você espera no natural porque o céu está lutando no espiritual. E quando a guerra é vencida, Deus te chama para receber. Ele declara que não pode mais esperar porque você já não está mais em território de resistência espiritual. O que era oposição agora se tornou caminho aberto. O que era peso agora se tornou acesso. O que era barreira agora se tornou porta. Refletir sobre isso é entender que Deus não te entrega apenas o que você quer, mas o que Ele decidiu que seria seu. Há bênçãos que não são resposta, são decreto. Há milagres que não são favores, são parte da herança. Há promessas que não são recompensa, são destino.
E quando Deus decide que chegou a hora de um decreto se manifestar, nada pode impedir, nem pessoas, nem circunstâncias, nem tempo, nem inferno. Há também uma camada emocional muito forte nesse movimento. Quando Deus diz que não pode esperar, é porque Ele sabe que você chegou no limite exato onde sua fé precisa ver o impossível. Deus não te deixa morrer no deserto. Ele não te cria para sobreviver. Ele te cria para viver. Ele não te cria para rastejar. Ele te cria para caminhar em luz. Ele não te cria para depender do que te feriu. Ele te cria para depender dele. E quando Ele vê que você está prestes a parar, Ele te abençoa para te reacender. Outra reflexão profunda é perceber que a urgência de Deus também revela que Ele está iniciando um novo capítulo na sua história. A bênção é o primeiro parágrafo de um novo livro espiritual, e por isso ela chega com pressa, porque o que está por vir não começa sem ela. Deus não acelera apenas para te honrar, Ele acelera para te preparar. Ele entrega hoje porque amanhã já está em movimento. E por fim, há a interpretação mais sublime. Quando Deus diz que não vai esperar mais, Ele está te convidando para viver algo que não será apenas sobre você, será sobre Ele. Sua vitória será testemunho. Seu milagre será mensagem. Sua restauração será resposta para outros. Sua história se tornará instrumento nas mãos daquele que te ama. A bênção que Ele te entrega hoje se tornará o sinal dele para alguém amanhã. Deus está dizendo: Filho, eu preciso te entregar essa bênção porque ela não pertence apenas ao seu destino. Ela pertence ao meu plano. Ela glorifica meu nome. Ela honra minha vontade. Ela revela meu amor. E o tempo dela é agora. Há momentos na vida em que uma pessoa carrega tanto peso dentro do peito que a própria alma começa a esquecer como é respirar sem dor. Há períodos em que a luta se torna tão repetitiva, tão silenciosa, tão desgastante, que o coração aprende a sobreviver, mas desaprende a sonhar. E quando o ser humano chega nesse ponto, Deus olha para dentro dele com a compaixão de um pai que enxerga não apenas o que está acontecendo, mas tudo que ainda pode acontecer. É por isso que ele diz: Filho, não posso mais esperar, preciso te entregar essa bênção. O impacto dessa declaração divina, quando realmente compreendida, é capaz de reconstruir até o que parecia irreversível. Porque quando Deus fala assim, Ele não está apenas liberando algo, Ele está reconfigurando o interior do ser humano. Ele está reorganizando dores, cicatrizando feridas, soprando vida onde já não havia força. Ele está demonstrando que a intervenção do céu nunca é pequena, nunca é superficial, nunca é limitada ao exterior. Deus começa por dentro e o exterior se torna consequência. Ao longo da história humana, pessoas literalmente renasceram depois de um encontro com o não posso mais esperar de Deus. Famílias foram restauradas porque Deus decidiu antecipar o perdão. Portas se abriram porque Ele decidiu interromper ciclos de humilhação. Novos capítulos surgiram porque Ele decidiu encerrar definitivamente antigos cenários de angústia. Quando Deus diz que a bênção precisa chegar, é porque Ele sabe que o ser humano já passou tempo demais preso em dores que não pertencem mais à estação atual. O impacto humano desse movimento divino é tão transformador que psicólogos cristãos, pastores experientes, conselheiros da fé e pessoas que dedicaram a vida a estudar a alma percebem facilmente quando alguém entra nessa fase de intervenção sobrenatural. Há um brilho diferente nos olhos. Há uma mudança no tom da voz. Há um descanso inexplicável que aparece sem aviso. Há uma leveza que não vem de análise emocional, mas de toque espiritual. É como se a alma fosse alcançada antes que a mente conseguisse explicar. A ciência humana tenta entender a força da esperança, o poder da fé, o impacto da emoção espiritual. E embora consiga identificar mudanças químicas, psicológicas e comportamentais, só o céu consegue explicar quando uma alma é movida por um toque divino. Porque quando Deus decide entregar a bênção, Ele reorganiza até aquilo que a psicologia humana pensa ser impossível de reverter. Ele cura traumas que especialistas acreditavam ser permanentes. Ele restaura a confiança que já havia sido destruída. Ele devolve sonhos enterrados. Ele reanima a alma. O ser humano, quando alcançado por esse tipo de intervenção, não apenas muda, ele renasce. Algo dentro dele é ativado de forma tão profunda que a vida nunca mais volta ao que era antes. E é justamente isso que Deus está fazendo quando declara urgência. Ele está ativando o que estava parado. Ele está despertando dons adormecidos. Ele está reacendendo vocações esquecidas.
Ele está reabrindo caminhos que o medo havia fechado. Ele está transformando paralisia em movimento. Muitos cristãos, ao viverem essa experiência, relatam que é como se uma chave virasse dentro deles. Um dia você acorda e percebe que algo mudou. Não sabe explicar. Não sabe quando começou. Não sabe qual foi o momento exato. Mas sente. Sente que o peso caiu. Sente que a luta perdeu a autoridade. Sente que o medo se calou. Sente que o céu te tocou. E quando isso acontece, não há dúvida, Deus decidiu que era a hora. Há também relatos de pessoas que viviam anos aprisionadas em ciclos emocionais profundos, ansiedade, insegurança, culpa, autossabotagem, e que, após uma intervenção divina, foram libertas em poucos dias. A ciência não nega mudança, apenas não consegue explicá-la totalmente, porque há processos que só o Espírito Santo consegue completar. Ele preenche espaços que terapias não alcançam. Ele cura feridas que palavras não conseguem tocar. Ele transforma a identidade de dentro para fora. Deus age assim porque a bênção que Ele quer entregar não é apenas material ou externa. É uma bênção que molda o interior, que fortalece a alma, que devolve dignidade e propósito. Quando Ele diz que não pode mais esperar, é porque sabe que sua identidade precisa ser restaurada agora. Ele sabe que você precisa saber quem é, antes mesmo de receber o que virá. Ele sabe que a bênção externa só se sustenta quando a bênção interna é consolidada. E quando analisamos o impacto humano dessa decisão divina, enxergamos uma linha invisível que separa dois períodos, o antes e o depois. Antes, a pessoa carregava peso. Depois, ela carrega promessa. Antes, ela lutava sozinha. Depois, ela caminha com força. Antes, ela sobrevivia. Depois, ela floresce. Antes, ela esperava o pior. Depois, ela espera o impossível. Porque quando Deus muda o interior, a forma de ver a vida inteira muda junto. Há testemunho de pessoas que, após anos de silêncio espiritual, ouviram a voz de Deus pela primeira vez de maneira nítida, profunda, compassiva. E, a partir desse momento, toda a vida delas mudou. Elas não receberam apenas uma bênção, receberam um reencontro, receberam um despertar, receberam um toque que a lógica não explica. E quando Deus fala assim, Ele fala para que o coração se lembre de que nunca esteve sozinho. A urgência divina também produz impacto em relações humanas. Casamentos se realinham, pais e filhos se reencontram, irmãos se perdoam, amizades são reconstruídas. Não porque o ser humano simplesmente decide perdoar ou recomeçar, mas porque Deus libera ao coração uma capacidade de amar que não é natural, é sobrenatural. Ele toca emoções. Ele suaviza memórias. Ele cura feridas antigas. Ele reordena afetos. Ele faz coisas que o tempo não conseguiu fazer. E quando a bênção chega, ela chega carregando restauração emocional. A alma começa a acreditar de novo. A mente começa a descansar de novo. O coração começa a sonhar de novo. A fé começa a vibrar de novo. E a vida começa a se mover em direção ao que Deus sempre quis. Outro impacto profundo é o surgimento de coragem. Quando Deus diz, filho, eu não posso mais esperar, Ele está também dizendo, chegou a hora de você avançar. E algo extraordinário acontece dentro do ser humano. A coragem emerge de onde antes só havia medo. Pessoas que sempre duvidaram de si mesmas começam a se levantar com confiança. Pessoas que sempre hesitaram começam a agir. Pessoas que sempre se esconderam começam a brilhar. Porque a bênção não apenas transforma a história, transforma a postura. Há também um impacto espiritual, o mais profundo de todos. Quando Deus age com urgência, Ele restaura a sensibilidade espiritual. A pessoa passa a ouvir mais claramente, a sentir mais profundamente, a discernir com mais precisão. O coração volta a queimar, a alma volta a se render, a fé volta a respirar. E essa restauração espiritual provoca mudanças que nenhuma força humana poderia produzir. A pessoa se torna mais consciente da presença de Deus, mais dependente da graça, mais firme na caminhada. Muitos começam a orar novamente como se nunca tivessem parado. Outros voltam a ler a palavra com fome. Outros passam a sentir a presença de Deus em momentos simples, como se o céu estivesse mais perto. E essa proximidade não é ilusão. É resultado do toque divino que reacende aquilo que o mundo tentou apagar.
Quando Deus decide entregar a bênção, Ele também decide reacender a intimidade. E não podemos ignorar um dos efeitos mais poderosos: transformação de propósito. Pessoas que se sentiam perdidas, sem direção, sem identidade, sem destino, começam a enxergar um caminho claro diante de si. A confusão vai embora, a dúvida se dissolve, o medo perde força, e o propósito surge como luz acesa no meio da madrugada. É como se Deus dissesse: agora você pode ver, agora você está pronto, agora eu vou te mostrar o que sempre esteve preparado. Pastores experientes reconhecem esse momento no olhar das pessoas que acompanham. É o olhar de alguém que finalmente encontrou seu lugar. É o olhar de alguém que foi alcançado por um milagre interno. É o olhar de alguém que entendeu que Deus não estava atrasado, estava preparando o terreno. E quando esse terreno se torna fértil, a bênção chega com força, chega com brilho, chega com glória. Outro impacto profundo é a mudança na forma como a pessoa lida com suas dores passadas. A bênção não apaga o passado, mas muda a perspectiva. A dor deixa de ser ferida e se torna testemunho. O trauma deixa de ser prisão e se torna vitória. O medo deixa de ser sombra e se torna alerta para escolhas melhores. Deus transforma marcas em mensagens. E quando isso acontece, o ser humano finalmente entende que nada foi perdido, tudo foi moldado. O não posso mais esperar também devolve alegria. Não uma alegria superficial, momentânea, passageira, mas uma alegria que brota da alma, que nasce do descanso, que cresce da fé. Uma alegria que não depende de circunstâncias. Uma alegria que resiste ao dia mau. Uma alegria que vem do Espírito Santo e permanece. Quando Deus toca o coração desse jeito, Ele devolve brilho aos olhos e paz ao espírito. E talvez o impacto mais belo seja a restauração da esperança. A esperança que foi esmagada. A esperança que foi esquecida. A esperança que foi adiada tantas vezes que parecia morta. Deus traz de volta. Ele sopra vida. Ele ressuscita sonhos. Ele reacende expectativas. Ele faz a alma acreditar novamente que o impossível é possível, que o improvável é alcançável, que o inalcançável é real quando Deus... Há momentos na vida espiritual em que o céu inteiro parece prender a respiração, observando o instante exato em que um filho finalmente entende aquilo que Deus vem tentando dizer há tanto tempo. Este é um desses momentos. É como se o próprio Espírito Santo estivesse inclinando-se sobre você agora, guiando seu coração para compreender que a frase "Filho, não posso mais esperar, preciso te entregar essa bênção", não é apenas um eco celestial, mas um decreto divino selado no tempo perfeito. Deus te trouxe até aqui não para emocionar sua alma, mas para transformar seu destino. E enquanto você escuta, algo profundo começa a se mover dentro de você, como as camadas antigas de medo, insegurança e resistência começassem a se desfazer. Não é por acaso, porque toda vez que Deus decide entregar uma bênção, Ele primeiro limpa o coração que vai recebê-la. Ele remove o peso das batalhas passadas, Ele fecha feridas antigas, Ele silencia vozes de dúvida, Ele restaura o fôlego espiritual. Ele sabe que a bênção não pode ser colocada em um vaso trincado, então Ele te fortaleceu, te moldou e agora te diz: "Filho, agora está pronto." Há uma beleza indescritível em perceber que o tempo de Deus não falhou com você, mesmo quando você achou que Ele estava tardando. A verdade é que Ele nunca se atrasou. Ele apenas estava esperando o exato segundo em que a bênção não seria mais um risco, mas um impulso. Não seria mais um peso, mas um presente. Não seria mais uma dúvida, mas uma resposta. E agora Ele declara com autoridade: "Eu não posso mais esperar, porque aquilo que coloquei no seu futuro precisa começar a acontecer no seu presente." Talvez você tenha passado anos acreditando que algo impediu a promessa, como se você tivesse cometido erros demais, perdido oportunidade demais ou sido fraco demais em certas fases da vida. Mas Deus não olha para você como um juiz que examina falhas. Ele olha como um pai que enxerga propósito. Ele não te mede pelos tropeços, mas pela coragem de continuar. Ele não te define pelas perdas, mas pelo potencial daquilo que Ele colocou dentro de você. E é exatamente esse potencial que Ele veio ativar hoje. O Espírito Santo está te lembrando agora que existe um tempo em que Deus decide agir não por causa das circunstâncias, mas apesar delas.
Ele age quando quer, como quer e na hora em que determina que já basta de espera. Ele olha para a sua história e declara: este é o momento. E quando Deus declara o momento, toda a cadeia espiritual começa a se romper, toda porta travada começa a se abrir, toda muralha antiga começa a desmoronar. Ele não pede permissão para abençoar você, ele apenas faz. E talvez você até pergunte: mas Senhor, por que agora? Porque justamente neste ponto da minha caminhada. E Deus responde: porque agora você acredita, agora você amadureceu, agora você aprendeu a depender de mim e não da força dos seus próprios braços. Agora você sabe que a minha bênção não é um prêmio, mas uma graça. Não é algo que você conquistou, mas algo que eu, como pai, escolho colocar nas suas mãos. A bênção que ele vai te entregar pode ter várias formas: cura, restauração, direção, livramento, resposta, provisão, força, renovo, oportunidade, transformação. Mas independentemente da forma, ela carrega o mesmo DNA. É sobrenatural, é alinhada ao céu e carrega a assinatura do próprio Deus. Nada do que ele entrega na sua vida chega sem propósito. Cada milagre que ele libera é um capítulo novo que ele escreve. Cada porta que ele abre é uma estação nova que ele inaugura. Cada resposta que ele libera é um ciclo novo que ele legitima. E enquanto ele fala com você, você pode sentir que a atmosfera espiritual muda. Há um peso de glória, uma suavidade de paz, uma convicção que não se explica com lógica. Isso acontece porque quando Deus decide entregar uma bênção, ele não te deixa sozinho para recebê-la. Ele te acompanha, ele te cobre, ele te sustenta, ele te guia, ele te abraça, ele te prepara para carregar aquilo que antes parecia impossível. E este abraço espiritual é o que está envolvendo você agora. Mas aqui, neste final, existe um passo que só você pode dar. Deus abre a porta, mas você precisa atravessar. Deus libera a promessa, mas você precisa acreditar. Deus prepara o caminho, mas você precisa caminhar. Porque o milagre não acontece apenas quando Deus decide entregar. Ele acontece quando você decide receber. E hoje, neste instante, Ele está te convidando a dizer: Senhor, eu recebo, eu aceito, eu acolho, eu tomo posse da bênção que o Senhor não pode mais esperar para liberar sobre mim. Este é o momento em que você coloca diante de Deus tudo que te prendia: o medo, a ansiedade, a autossabotagem, as mentiras antigas, as memórias dolorosas, a voz da culpa. Ele não te pede para ser perfeito, ele te pede para ser sincero. Ele não te pede para entender tudo, ele te pede para confiar. Ele não te pede para ser forte, ele te pede para ser real. Porque a força que sustenta a bênção não vem de você, vem dele. E agora, enquanto esse capítulo espiritual se encerra, Deus faz algo que poucos percebem, mas que muda tudo. Ele sela. Ele coloca sua mão sobre o que ele disse. Ele fecha o ciclo antigo. Ele abre o novo. Ele respira sobre sua história e declara: a partir de hoje, nada será como antes. Porque a bênção chegou. Porque o tempo chegou. Porque eu decidi, eu declarei e eu cumpri.